localizada no coração da região dos Lagos, exatamente entre as cidades de Saquarema e Iguaba Grande. Araruama é uma das cidades de maior conteúdo histórico dessa região. Cercada de prédios antigos, trilhos da antiga estrada de ferro de Maricá, já escondidos pela nova urbanização e banhado pelas águas da lagoa que lhe empresta o nome. Araruama não para de crescer e recebe inúmeros novos moradores a cada ano. Sua população deu um salto de mais de 30 mil habitantes nos últimos 10 anos, passando de aproximadamente 83 mil no ano 2000 para mais de 112 mil em dados do último censo de 2010. E é por essa cidade maravilhosa que convidamos você a fazer um pequeno passeio histórico e descobrir o que se esconde em meio a essa cidade com mais de 150 anos de história para contar. A freguesia de São Sebastião de Araruama foi criada em 10 de janeiro de 1799, destacada da província eclesiástica de Cabo Frio. A igreja que aqui podemos observar não foi a primeira matriz da cidade de Araruama e nem tampouco a primeira igreja construída neste local. A primeira igreja adotada como matriz da cidade foi a capela do Hospício de São Sebastião, erguida pelos frades capuchos de convento da Nossa Senhora dos Anjos de Cabo Frio, em terras do padre Joaquim de Amaral, localizada às margens da Lagoa de Araruama, na Praia do Hospício. Somente em 1857, o governo provincial, através de uma comissão de notáveis, delegou poderes para cuidar da construção da nova matriz. A obra foi arrematada em 1859, dilatando-se por vários contratempos, para finalmente ser entregue em 1866, sendo benta pelo padre português José Ferreira dos Santos, em 19 de outubro de 1867. Ao ser inaugurada, era uma estrutura simples e acolhedora, compreendendo, além do alto mar, 2 outros altares, púlpito em madeira ornamentada, pia bastimal e coro. Mas um pequeno desastre destruiu a nova matriz de Araruama, um incêndio em 1945. Mas a população não se ateve em construí-la novamente, mais moderna, porém com as mesmas características da original, com a torre instalada à sua esquerda, fato pouco usual entre as igrejas católicas. Neste complexo de prédios históricos, podemos observar à esquerda da igreja, em ênfase de restauração, o antigo casarão onde funciona a Secretaria de Cultura da cidade, mas que antigamente recebia as instalações do grupo escolar Aníbal Benévolo, onde logo prestaria serviços o cartório de Carlos Machon e ainda posteriormente funcionaria o Sindicato de Salineiros. Após a Casa de Cultura, podia-se observar uma outra construção, hoje já sem vestígios, onde funcionava a Farmácia Fonseca e mais tarde a Tamancaria do Morenismo. Da província de Rio de Janeiro, João de Almeida Pereira Filho, através do decreto, fez emancipação do município de Araruama em 6 de fevereiro de 1859. Isso fez expandir os horizontes da cidade, e aqui podemos observar a antiga Rua do Comércio, hoje a Avenida Nilo Peçanha, aberta pelo coronel Francisco Alves da Silva, em inícios do século XX. Como um dos vetores de expansão urbana do município junto à Avenida Getúlio Vargas. Onde há 150 anos podia-se observar apenas chácaras, alguns prestadores de serviços e não mais que 20 imponentes casarões, como os de Olímpio e Bragança, erguendo-se entre a vegetação ainda predominante naquela época. Hoje vemos uma das principais ruas da cidade, e lá ao fundo a ponte por onde passava a estrada de ferro de Maricá, sobre o rio Matarona, onde hoje apenas os carros passam, sem nem ao menos se darem conta de que trafegam sobre trilhos da história de Araruama. E é para lá que iremos agora. A estrada de ferro Maricá teve seu primeiro trecho aberto em 1888 por iniciativa de populares, ligando Alcântara com a estação do Rio do Ouro. Em 1894, os trilhos começaram a ser assentados em Maricá e apenas em 1907 colocados aqui na atual Avenida Getúlio Vargas, em Araruama, e prolongados até a estação de Ponte dos Leitos. A estação ferroviária de Araruama foi inaugurada em 1913.
na administração de Hermes da Fonseca, presidente da República. Se realizou o entroncamento da estação da Leopoldina com a estação de Neves, em São Gonçalo, e logo a união da ilha até Iguaba Grande, em 1914 e finalmente mais tarde até Cabo Frio. O trem vinha de Maricá pela futura Rua 15 de Novembro em direção ao centro, vindo desde Ponte dos Leitos. Aqui manobrava para carregar no antigo depósito da praia, na foz do rio Mataruna, a produção de sal, farinha de ostras, peixe, galinhas e ovos, que ia abastecer a região metropolitana. Ao visitar todas as estações, a viagem podia durar de 7 a 8 horas até Niterói. O trem era um dos meios de transporte mais utilizados pelo povo. Pescadores levavam peixe para vender em Niterói e São Gonçalo, e era escoada também a produção agrícola. Os vagões de luxos utilizados pela classe política, figuras ilustres e as camadas sociais mais abastadas eram denominados pelo povão de gaiolas de ouro. A estrada de ferro Maricá foi injustamente extinta em 1964, visando priorizar o transporte rodoviário e automotivo. De estilo colonial português, em 3 corpos, suas paredes construídas com pedra, argamassa, óleo de baleia, conchas do leito da lagoa, mais alguns tijolos fabricados com olarias locais, o palacete construído por Joaquim Marinho de Queiroz erguia-se solitário neste local, separado da praia por uma faixa de areia e uma estreita estradinha chamada de Rua da Praia, a atual Major Félix Moreira. A Casa de Caridade de Araruama, um luxuoso prédio, foi fundada pela Câmara Municipal de Araruama em 1892, a pedido, e com verba testamentária do comendador Bento José Martins, que o tinha adquirido do Barão de Montebello. O chamado Palacete funcionaria como hospital geral até 1901, quando, por entraves financeiros, suspenderia suas atividades, só voltando a funcionar parcialmente em 1939, como posto de saúde estadual, por pedido do então prefeito Antônio Alves Branco. O hospital voltou a funcionar em pleno vapor, com maternidade e pronto-socorro, apenas em 1961, e novamente foi ampliado em 1970, assim utilizado até os dias de hoje. E é aqui que encerramos nosso pequeno passeio histórico pela incrível Araruama, que com certeza ainda nos reserva muitas surpresas do que estamos aqui apresentadas. E você, quantos segredos consegue descobrir do lugar onde mora? Saia para ver!